Cheguei para mais uma live. Oi, Fê. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Queria apresentar um pouquinho você para os nossos seguidores aqui, para os telespectadores. Gente, boa tarde. Eu sou psicóloga, trabalho com crianças e suas mães, seus pais no consultório. Também sou pós-doutoranda num grupo de pesquisa da USP, da psiquiatria, onde a gente estuda que tipo de intervenções são mais eficazes para ajudar crianças com diferentes dificuldades na saúde mental. E eu acho que o mais importante é a gente conversar sobre como que os pais ou irmãos e pessoas que estão, tios e tias que estão com as crianças nesse momento e para a vida inteira, né? Que são princípios básicos para a gente entender o que passa na cabeça das crianças, que muitas vezes, ou na maioria delas, não é aquilo que passa na nossa, né? Parece tão básico, acho que um dos erros, inclusive, que eu fazia, de achar assim, eu estou falando, mas isso o Lucas já sabe. Isso a Isabela já entendeu. E, na verdade, a gente não especificar, não ir tão a fundo nos assuntos, não tentar entender, acho que é onde a gente acaba errando, né? Errando para acertar, inclusive. Mas acho que eu gostaria de falar um pouquinho dos aspectos que a gente pode ajudar as crianças a identificar que existe algum problema, no sentido que também não pejorativo, Fê, mas queria até que você explicasse essa história de ter problema, não ter problema. Acho que é uma questão assim, todo mundo vê psicologia e fala, não, eu não tenho problema, não tem, né? Acha que é uma coisa mais de loucos, né? Eu vou dar um panorama geral, porque como é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto, até para as pessoas entenderem. Acho que todos nós passamos por momentos traumáticos ou não, ou no subconsciente, sim, teve algum tipo de distanciamento, de trauma, enfim, de tudo isso que você vai falar um pouquinho para a gente, mas isso fizeram marcas na nossa maneira de raciocinar. E então não é que você é pior, ou o seu filho é pior porque ele tem algum problema ou porque ele tem algum trauma, mas como que a gente pode cada vez mais nos aproximar o que a criança pensa, como ela pensa, e entender como a gente pode agir cada vez melhor. Acho que estar escutando essa live já é um passo enorme para muitas mães, né, que estão aceitando abrir aí a sua mente para ouvir novas ideias. Então, tá bom, Carol. Então, vamos pensar, né? Eu acho que um jeito bom da gente trilhar esse caminho aí, eu trouxe muitas coisas para a gente, né, abordar. Eu acho que uma das primeiras coisas importantes é pensar que cada um enfrenta uma situação adversa na vida, como essa, por exemplo, que todos estamos enfrentando, ou outras que envolvem ameaças, perdas, separações, com a nossa própria reserva emocional, com o que a gente tem, né, com a nossa personalidade. E isso é uma mistura de várias coisas, né, principalmente do nossa predisposição genética, daquilo que a gente recebe, do nosso estilo de temperamento, de enfrentar a vida, mas, sobretudo, o nosso jeito de enfrentar a vida nos é ensinado através das relações mais significativas que a gente tem no início da vida, né? São essas relações que o jeito que os nossos pais ou quem está na figura principal de cuidado da gente apresenta o mundo, lida com as situações difíceis, acalma ou não acalma, assusta ou não assusta, tranquiliza ou não tranquiliza uma criança, isso vira o nosso padrão de enfrentamento no futuro, né? Então, assim, uma das teorias mais importantes que tratou disso, do desenvolvimento infantil, dos nossos padrões de pensamentos e de sentimentos, foi a teoria do apego, do John Bowlby, né? E, curiosamente, ele foi, né, a Organização Mundial de Saúde, em 1951, pediu para ele fazer uma tese explicando o que é importante para uma criança se sentir segura e ter uma personalidade resiliente, assertiva, para enfrentar a vida. E ele fez esse estudo, sobretudo baseando nas crianças que estavam separadas dos seus pais na Segunda Guerra Mundial. Então é muito oportuno esse momento a gente revisitar
né, Esse estudo. Uhum. esse estudo e como que esses conteúdos vieram se modificando ao longo dos anos, porque a tese principal que envolve a teoria do apego e toda a teoria de desenvolvimento infantil, isso é consenso entre psicólogos, psiquiatras, quem trabalha com criança, que como as figuras de interação, como a gente é cuidado no início da vida, vira o nosso sistema de enfrentamento no futuro. É Então, como se tudo que a gente recebeu, desde carga genética até a educação que a gente recebeu, a maneira que a gente viu os nossos pais e as pessoas que estão à nossa volta reagirem, ela fica enrustida na gente como a maneira certa de reagir, né? Isso, é a A maneira tudo no que a gente mundo. tem, a nossa ferramenta. Mas, sobretudo, é como os nossos pais, os nossos cuidadores administram o nosso estresse quando pequeno. Uhum. Esse vira o nosso jeito de administrar o estresse no futuro, de administrar situações difíceis e de perda. Então, cada um tem para enfrentar, tem o seu recurso emocional, é uma herança desse início da vida. Por isso que, né, que nós, psicanalistas, psicólogos, ficamos tanto, né, nesse tema do início da vida, nos pais, nas relações, nos vínculos, porque eles são o nosso arsenal principal para a gente enfrentar o resto da vida, situações difíceis. Isso pode ser aprimorado, desenvolvido ao longo da vida, né? O que tanto é por isso que a gente aposta em tratamento, em terapia, em reforçar, em fortalecer capacidades de enfrentamento, mas a base está constituída no começo da vida. E aí eu, mãe, por exemplo, como eu consigo identificar se eu acho assim que eu tenho uma vida super saudável, eu não acho que tem problema nenhum. Mas como que eu posso identificar que talvez, possivelmente, aquela criança já sofreu algum tipo de estresse? Seja, me corrige, Fê, mas se uma mãe demorou para pegar no berço, demorou muito, a criança passou um tempo chorando a mais do que talvez ela aguentaria, aquilo também vira uma marquinha de estresse. E de qualquer maneira, a gente vai usar isso ao longo da nossa vida, porque é inevitável passar por estresses na vida, né? É isso? Então, como que hoje, por exemplo, eu consigo identificar que o meu filho, que a minha filha, tem alguma marca registrada? É possível identificar isso como pai e mãe? É possível. Na verdade, assim, o nosso maior termômetro dos recursos da criança e do acervo que ela tem para enfrentar a vida é o próprio comportamento dela. A gente espera que crianças mais seguras, mais assertivas, mais resilientes, que saibam se colocar, que não fiquem desesperadas ou completamente passivas em situações difíceis, elas tenham um arsenal melhor de enfrentar a vida, e isso é um bom termômetro para a gente pensar, olha, ela tem um estilo de enfrentamento que a gente chama do estilo de um apego seguro. Dentro dela, ela tem resiliência, força, segurança, um otimismo saudável, sabendo, né, lidando com o mundo emocional e racional junto para enfrentar a vida. Isso conta um pouco das habilidades parentais por trás dessa criança, né? Você consegue, Fê, só para ficar um pouquinho mais... Eu sou bastante visual, né? Só para conseguir imaginar, você consegue dar 2 exemplos, por exemplo, um estilo de reação que uma criança teve e o outro estilo, uma mais resiliente, outra mais, não sei, agressiva ou mais distante, não sei quais são. Né? A gente pensa que o padrão é menos adaptado, menos funcional para enfrentar a vida. Então, assim, quando a gente pensa em sistema de apego, ou seja, sistema de enfrentamento de situações difíceis de vida, a gente classifica que as crianças podem ter 4 grandes estilos de enfrentamento, tá? Tem crianças que têm um estilo mais seguro, são crianças que, diante de situações difíceis, e são crianças, são adolescentes, vão ser adultos, tá? A gente tem que pensar que isso é uma herança que a gente tem e carrega para o resto da vida. Esse estilo mais seguro é um tipo de criança, de adulto, que procura, quando tem uma situação muito difícil, de ameaça, de perda, em primeiro lugar, ela procura suas próprias figuras de apego e de cuidado. Liga para os seus pais, para os seus amigos, conversa com figuras mais sábias, experientes da sua vida. Ela procura pessoas de referência,
Uhum. Isso ajuda ela a se autorregular, se acalmar, e em seguida ela descobre como se adaptar à nova situação adversa ou à nova situação de vida. Isso é o nosso ideal. Né? Uma Tá. pessoa rica em recursos emocionais faz isso. Então, Voltou. assim, nós psicólogos nos preocupamos com quem lida com uma situação muito traumática ou muito difícil e não, aparentemente não sente nada, não se abala. Isso é muito preocupante, Tá. porque mostra que a pessoa está usando mecanismos mais primitivos para enfrentar a vida de negação, Tá. não está lidando com o seu mundo interno, não está reconhecendo o tamanho da experiência. Então, uma pessoa segura, ela reconhece, ela busca ajuda e ela consegue se regular e um tempo depois procurar novas maneiras, se reinventar novas maneiras de lidar com aquela nova situação. Isso pode ser, por exemplo, uma criança pequena, vamos supor, 3 anos de idade, 2, que o amiguinho puxa o brinquedo e ela olha e finge que não viu, por exemplo. Isso é talvez ela está negando ou ela, como identificar se, ai, que Isso. bom que ela abriu mão, ai, que bom que ela nem ligou, ou, não, peraí, ela tem que ligar um pouco, né? Ou, Isso. qual é essa medida que é difícil, né, Fê? É, Porque medida porque para a gente é muito claro, existem testes, né? O teste mais importante que todos os psicólogos no início da psicologia estudam, tem um teste que chama teste da situação estranha, que a gente provoca situações de estresse na criança, por exemplo, a mãe sai da sala sem avisar, entra uma tá, pessoa estranha, a gente quer ver se a criança protesta ou não protesta. Então, diante de situações difíceis, de ameaça, de perda, uma pessoa tá, mais saudável, ela protesta, ela reclama, ela se incomoda. certo, A certo. mãe que não se incomoda, que abre mão facilmente, ou que fica completamente desesperada e não se regula nunca mais, são os estilos não seguros. Então, a gente São falou do os extremos, né? isso. Então, a gente falou Tá, do estilo mais seguro. Quem protesta, quem reclama, quem sente a perda, quem procura figuras de apoio, tá, quem se tranquiliza e depois volta a se adaptar. As outras, né, os outros 3 padrões de apego, a gente tem o padrão inseguro, ansioso, que é o tipo de criança e de adulto lá na frente que diante de uma situação difícil, ela busca sua figura de apego, mas ela não consegue se regular e voltar a se adaptar ao dia a dia. Ela fica colada, é o tipo de neném que quando a mãe volta para a situação, ele fica colado na mãe e não volta aí no parquinho. Se a mãe foi ao banheiro e volta, a criança passa a tarde inteira sem brincar mais. Que ela tá. fica tão ansiosa, tão desesperada em perder aquela figura, que ela deixa de explorar de Sim, novo o ambiente. Esse é o estilo de entendi. apego inseguro ansioso. O apego Tá, inseguro evitativo é a criança ou o adulto que finge que está tudo bem, finge porque a pessoa na hora ela não sente conexão com o seu mundo emocional. Esse é o perigo, tá? tá, A pessoa não está conectada com o seu mundo emocional. Então ela evita, ela é como se aquilo não abalasse ela. E isso é grave porque se ela não sente o tamanho do que está acontecendo, ela não pode criar novas habilidades para enfrentar a situação. Então é certo. alguém que vai ficar passivo, afastado, evitativo, não vai enfrentar situações de um jeito assertivo, Sim, resiliente. E o último estilo de apego é o estilo desorganizado, que é o mais grave, que a gente considera que é o mais grave, porque a pessoa ela não mostra um estilo de enfrentamento. Ela fica, né, a criança ou o adulto, ela fica em estado mais de choque e tem recursos, respostas mais bizarras ou mais esquisitas, que de não são agressão, ou de agressão com o próprio cuidador quando volta, ou de se agredir. Então, assim, tá, as psicopatologias mais graves que a gente encontra na psiquiatria são muito relacionadas a esse estilo de apego. É quando a tá, pessoa não consegue se organizar frente a um insulto, a uma ameaça. Ela fica muito desorganizada e usa de recursos mais de escoar a ansiedade, o medo e não se organizar para enfrentar a situação. Então, a gente tá. tem Ela esses entra em 4 pânico. estilos. É, Tá, mas mais que entre em pânico, que entrar em pânico, digamos assim, é até esperado, né? A pessoa se tá. desesperar e procurar ajuda. O O problema é a pessoa protesto. nem reconhece o que está acontecendo e tem atitudes que não são nada construtivas em Entendi. relação. Entendi. E Fê, como que a gente pode, como pais e mães, como que a gente, depois que a gente identificou, nossa, meu filho talvez está um pouco mais para esse caminho, o meu outro filho está um pouco mais para o outro caminho. Eu, como mãe, acho que
posso dizer, você também, né, é mãe, mas a gente pode dizer, acima de tudo, manter o controle como adultos, né? Assim, entender que não é a hora de encontrar a culpa, porque acho que a primeira coisa, principalmente da mulher, é assim, aconteceu alguma coisa, tá assistindo aqui a live, aí tá falando, nossa, meu filho tá vivendo isso, então fiz tudo errado, sou uma péssima mãe, sou uma péssima não sei o quê. Então, acho que a primeira coisa que é entender que todo mundo tem essa reação de achar um culpado, né? Mas se você parar para não achar o culpado, não colocar a culpa em você, nem, enfim, ai, por causa da separação, ai, por causa do pai, por causa da avó, da tia, do isso, daquilo, em vez de achar o culpado, focar em resolver, em tentar resolver o problema, porque acho que só de ter a tentativa já é um grande passo, e entender que não é do dia para a noite, muito menos, às vezes, dependendo do caso, de um ano para o outro, né? A pessoa acha assim, ah, eu comecei a fazer tudo direitinho, né? E não está resolvendo. Tem que ter uma rotina, uma rotina no sentido de, assim, estar constantemente trazendo aquela luz para aquela criança, né? Sempre lembrando ela, mais ou menos isso, não é? Isso. Me explica melhor, vai. Tá, então eu acho que o que a gente está falando agora é um pouco de que habilidades parentais estão por trás de desfechos melhores em relação de apego seguro e que habilidades parentais estão por trás de dificuldades maiores para a criança. Certo. Todas nós que somos mães, né, estamos sempre preocupadas em estou fazendo o melhor, estou acertando, estou conseguindo equilibrar os meus outros interesses, trabalho e filhos, que é essa equação que nunca fecha, né, Carol? Quem está na vida está sempre, né, achando que podia ter feito melhor com os filhos, melhor no trabalho. Eu acho que esse tipo de questionamento, ele nunca se esgota. E eu até estranho quando se esgota, tá? Porque, assim, é uma equação bem difícil de se manejar e quase impossível. A gente tenta fazer o melhor em todos os lados. Principalmente hoje em dia, né? Com tantas multifacetas que a mulher tem e ela tenta ser boa, né? Tentar ser boa a partir da referência que ela tem de boa, dentro daquilo que ela consegue. E nunca tá suficiente, porque literalmente sempre parece que tem alguém fazendo melhor. E aí vem esse peso, que eu acho que é uma das coisas que eu mais recebo, assim, as dúvidas. Eu tô abrindo aqui também algumas perguntas, as pessoas querem muito assim, mas até que idade? O meu filho fez isso, o que eu posso fazer? Acho que é uma busca constante e sempre tá aberta a entender que pode não dar certo, mas você tentou, né? Acho que alivia um pouco essa mãe, essa mulher do peso, da culpa, né? Eu acho que, assim, tanto... Nós psicanalistas, a gente costuma brincar que psicanalista não é o convidado agradável de ser chamado para festa, porque ele não facilita as coisas. Ele geralmente deixa a gente sair com mais reflexões e preocupado para crescer, para se haver com a nossa responsabilidade. Então, se a gente puder trocar a palavra culpa para responsabilização, já ajuda muito. É verdade. Né? Então, assim, não é minha culpa. Não é só minha responsabilidade, porque um filho não é um filho de uma mãe, o filho é um filho de uma mãe, de um pai, ele está numa família, ele está num estado, ele está, né, numa escola, no meio ambiente. Exatamente. Então, é importante, em primeiro lugar, a gente pensar assim, existem coisas que são da minha responsabilidade, não dá para facilitar. Só que um filho não é um filho só de uma mãe, essa é a minha grande crítica, né, que o peso geralmente cai sobre a mãe. Sim. Então, assim, mas existem sim habilidades parentais que nós deveríamos tentar desenvolver e fortalecer, porque elas, a ciência conta há muito tempo, que elas estão relacionadas com desfechos melhores, uma pessoa mais segura. Que habilidades são essas, Carol? Então, assim, o que os estudos há muitos anos falam, né? E que isso da teoria do apego teve várias roupagens, tá? Freud falou de um jeito, Melanie Klein falou de outro, Winnicott falou de outro. As pessoas foram falando de várias formas, só que é consenso, inclusive com a neurociência hoje em dia, que figuras cuidadoras, pais e mães, que são sensíveis às necessidades da criança. O que é ser sensível à necessidade da criança? São pais que sabem ler bem as comunicações da criança.
Não só o que ela fala, o que está por trás do comportamento dela. Tá. Né? Então, assim, os pais que são sensíveis e entender, olha, um bebê que sorri quando alguém mostra um objeto, isso é uma comunicação, está dizendo, continue mostrando. Um bebê que se incomoda quando a gente tira alguma coisa, ele está falando, muda esse jeito, eu não gostei. Então, existem comunicações por trás do comportamento. O filho que sempre cumprimenta a mãe alegre, adolescente, chega em casa, está cabisbaixo, está contando alguma coisa. Então, uma das habilidades parentais mais importantes é a sensibilidade, isso. Conseguir ler o comportamento do filho através, assim, o que tem por trás do comportamento. Outra habilidade parental muito importante. Depois que eu ler, eu tenho que ser responsiva, eu tenho que ter uma resposta adequada à situação e também adequada ao nível da criança, da idade da criança. Eu não vou explicar uma aula científica de coronavírus para uma criança de 3 anos de idade. Né? Por que viralizou aquele vídeo da criança colocando a mão no sabão e nos bichinhos, no orégano? Porque aquilo foi uma maneira muito clara, muito simples e muito eficiente de sensibilizar crianças para o autocuidado e para a higiene. Então, né? Então é importante que os pais tenham um papel de sensível, de ler o comportamento da criança, saber se comunicar bem com essa criança, com a idade dela, com o nível cognitivo que ela tem. É importante que os pais ocupem o lugar de pais. O que eu quero dizer? Tem que ser claro quem é o adulto da casa, quem tranquiliza, quem ensina habilidades, né? Não pode ter 2 desesperados juntos, 2 são crianças, né? Alguém tem que ocupar esse lugar de o mais sábio, o mais experiente, o que tranquiliza, o que ensina habilidades. Então, mesmo que na hora a gente não sabe o que fazer, vai para algum lugar. Eu sempre lembro de uma cena de um filme do Sex and the City, se eu não me engano, que ela tá com os filhos na cozinha, acontece um monte de coisa, ela entra na despensa, fecha a porta, chora, fala, ai, o que eu faço? Aí ela sai, fala, então, aí vira adulta de novo, né? Isso. Acho que é um segredo também de você, às vezes, que não tem, não é todo mundo que tem essa ferramenta de sempre super estável, né? Principalmente hoje que a gente está sendo bombardeado com notícias, com estresse, enfim, tá todo mundo um pouco até mais impaciente. Eu acho que é de você aceitar também, acolher a sua criança que está ali dentro. E aí você falar, não, pera, minha criança não sabe lidar, mas eu sei, né? Então separar ali as 2 prateleiras de quem está dentro de você também, né? Que a gente também às vezes não recebeu exatamente o formato ideal, né, Fê? Então, isso é essencial, Carol, tu falar isso, porque assim, né? A gente não tá... Quando a situação é difícil, a gente também fica contaminada, mas o importante é lembrar justamente a história do apego, né? A gente reconhece a situação e depois a gente descobre uma maneira de se regular, de se acalmar, de voltar ao nosso estado mais de reflexão, de pé no chão e ajuda a criança. E é importante que as crianças também vejam os pais fazendo isso, porque elas também vão introjetar, vão internalizar que, olha, numa situação difícil, minha mãe vai lá tomar água, ela respira, ela pede 5 minutos e volta. Então, eu também, isso é um modelo. É importante que a criança veja os pais também usando as suas estratégias de autorregulação. Posso interromper um minuto, Fê? Só para te contar até uma coisa que veio da minha cabeça por causa dessa sua fala. Eu lembrei de um momento, eu nunca chorei na frente das crianças, né? Então, ficava assim, ai, não vou chorar nunca na frente dos meus filhos, porque eles não precisam ver o meu sofrimento. Enfim, passava um monte de razões na minha cabeça para que eu não chorasse. E aí eu comecei a assistir muito filme, principalmente agora na quarentena, né? Comecei a assistir filme, e aí tinham filmes que eu chorava em algum momento. E pro Luca, ele olhava e ele falava, ah, minha mãe tá se emocionando. Pra Isabela, que é menor, ela olhava para mim e falava assim, não, mas por que você tá chorando? Mãe, você vai chorar? Não, mãe, não chora. Eu, não, Bé, deixa eu te explicar. A gente chora sim. Então, até quando eles veem emoções saírem da gente, até com um controle, claro, né? Controladamente falando, por causa de um filme. E a gente explica que isso existe, automaticamente o que eu senti foi assim, nossa, minha filha não sabe não sabe que reação ela tem quando eu choro, porque ela quase não me viu chorar. Então, eu senti isso, assim, como é importante também
eles verem que a gente é ser humano, mas que o ser humano tem um porquê, um começo, meio e fim, né? Eu falo, tem hora de chorar, tem hora de terminar de chorar. Então, acho que isso foi legal, até para ilustrar um pouco esse ser humano nosso. Nada é rígido, né? Não quer dizer que o papel o papel da figura parental é sempre pleno e tranquilizador e calmo. Não é isso. É apresentar uma figura humana que tem emoções, que entra em contato delas e que cuida delas. Isso é o mais importante para a criança. Ela reconhecer que todos sentem medo, raiva, vontade de brigar, tristeza, inveja. Todos nós sentimos isso tudo, mas o mais importante é o que a gente faz com isso. Sim. Então, a criança ela tem que experimentar o pai como humano e não o pai como num pedestal. Porém, é sempre importante que os pais voltem para o seu lugar do adulto sábio, experiente, que cuida, que deixa a criança se sentir amada, pertencente. Tem vários filmes, você falou de filme, né, Carol? O Quarto de Jack. Passa pra gente, que eu vou anotar aqui. Aquele filme O Quarto de Jack, que é um filme muito difícil. Né? Se vocês lembram que a mãe sequestrada, trancada, que é isso, é uma situação muito adversa de confinamento. Sim. E a mãe desenvolve habilidades parentais para causar o menos estresse possível dentro de uma situação que é muito estressante para a criança. Sim, a vida dela é um outro filme maravilhoso para isso, né? Uma situação muito adversa, mas qual que é a diferença? Existe um cuidador sensível, responsivo, caloroso, que tenta fazer aquilo atingir de uma maneira que a criança saia fortalecida da situação, que ela seja protegida. Tem um outro livro muito bonitinho, Carol, que chama Kafka e a Boneca Viajante. É uma massinha, é um livro curtinho. Kafka e a Boneca Viajante. Depois eu posso mandar para também essas referências todas, tá? Que é um livro... Sim, que daí eu coloco. Bonito também, que fala de uma menina que perde uma boneca e fica muito desolada, uma situação de perda, de desamparo. E ao longo do livro, ela recebe cartas da boneca em Paris, uma carta, né, da boneca, estou aqui, vim visitar, para ela lidar com a perda. Ela aceita que a boneca foi passear e foi crescer. Então, ela elaborar as situações, refletir, criar novas maneiras de se adaptar. Isso que é o importante. Sim. Por isso, uma criança precisa de um adulto tranquilizador. Em tempos de coronavírus é a mesma coisa, né? Não é a gente poupar a criança do que não está acontecendo, né? Mas assim, como contar, realmente a gente ainda não sabe quando vai acabar. Mas as pessoas estão cuidando para isso. A gente não tem vacina ainda, mas os pesquisadores estão cuidando disso. Cada um está fazendo o seu papel, então vai dar tudo certo. Manejo de um tanto de realidade para aquela idade tranquilizadora, né? Sempre esse equilíbrio que a gente tá e que não é fácil, que é difícil. E não é para ninguém sair se sentindo super culpa. Eu acho importante que a gente se sinta, que a gente saia de uma conversa dessa, Carol, sabendo que existem sim habilidades parentais que a gente precisa tentar seguir, já que a gente importa com os nossos filhos, né? Não é para se sentir culpado, mas para a gente ter uma flecha de por que caminhos a gente segue. Existem sim habilidades reflexivas, responsivas, de ensinar habilidades para a criança dentro de cada situação. Duas situações que eu achei pertinentes, porque são diferentes, né? Quer dizer, para mim pode ser diferente, mas uma são crianças com tiques, manias, enfim, algumas coisas nesse sentido. E outra me perguntou também, que eu achei pertinente, quando as crianças estão reagindo com essa agressividade, amigos, pais, enfim, que elas estão agressivas e estão, inclusive, indo para cima dos próprios pais. Tem algum caminho, assim, bem beabá para a gente passar para que o pai consiga segurar e conter e depois melhorar esse comportamento? Então, assim, só retomar, né, o que a gente falou. Sim. Cada um enfrenta, Carol, a situação difícil, a situação adversa com seu próprio sistema de apego. Então, tem crianças que os pais estão se queixando que elas estão muito possessivas, dependentes. Ai, não sabia que meu filho era tão mimado. Fica o dia inteiro, ele me pede tudo, tá toda hora atrás de mim. Tem crianças que elas estão afastadas, estão independentes demais, já chega a ser hostis, agressivas,
como se fossem autônomas e muito crescidas na situação. Então, assim, cada um enfrenta com o seu estilo de apego, vamos lembrar disso. Mas independente de que estilo que a gente tenha, o que a gente sempre tem que tentar alcançar? A criança precisa a gente tem que tentar ajudar a criança a se sentir segura, tá? Que os pais sejam tranquilizadores, que a criança sempre se sinta amada, que os vínculos amorosos nunca sejam condicionais, tá? Ah, se você não fizer isso, eu não vou mais gostar de você, nunca desse jeito. Né? O amor é sempre incondicional. O amor está numa caixinha de sagrado, independente do que a criança fizer, para a gente nunca comentar sobre, isso eu não gosto porque você fez isso. Parece que a criança vai ser deixada de amar, né? É isso, né, Fê? A gente, na verdade, tem que ajudar a criança a reparar um comportamento que é difícil, que é ruim. Né? Tá. A gente dá uma chance dela, ela fez, a gente tem que, na verdade, a gente não pode passar pano para comportamentos difíceis e ruins e desadaptados. Né? Tem que ajudar esse ser humano a crescer da melhor forma. Mas nunca é colocando em condição, em ameaça o amor dos pais. Isso nunca. Tá? Fala mais do comportamento do que da criança em si. Você é ingrato, você é uma pessoa ruim. Não é isso, né? Isso que você fez não é legal. Sim. Mas não acaba aí. A gente tem que ajudar a criança, então, fazer da melhor forma. Na minha casa, né, o meu marido bolou, que é psicanalista também, ele faz uma coisa que a gente... Ô, casa boa essa, hein? Mas a gente tem medo, né, de ser casa de ferreiro, espelho de pau. Então, tem que ficar de olho. Meu filho pequeno, ele, né, tem 4 aninhos e ele é uma criança ativa, falante, intensa, e às vezes ele reage de um jeito que ele grita e que ele fala. A gente tem um combinado, a gente fala assim que a gente não escuta grito em casa. Então, ele se acalma e fala com a gente sem gritar, daí a gente vai ouvir. Então, é um jeito de dizer que aquele comportamento não é aceitável. Eu Sim. não vou continuar numa interação com um comportamento que não é bom, porque né, não é bom, eu não quero que ele fale assim no futuro, com os professores, com os amigos, é ele que vai se dar mal. Sim. Mas eu também ajudo ele, espero, e ajudo ele então a reparar esse comportamento, poder ter um comportamento mais socializado, mais adaptado. Então, é o jeito que né, a gente tenta fazer, a gente tenta chegar que a criança faça o melhor. É o reforço positivo, né? Eu senti muita diferença em casa com as crianças quando eu comecei a entender que daria muito mais certo, daria 100% certo, às vezes, né? Eu falar, nossa, olha, eu gostei tanto que você falou baixinho, nossa, mas esse tom de voz seu tá tão maravilhoso, né? Potencializar, elogiar o momento que pra gente é tão normal que a gente fala assim, não tá fazendo mais. Eu ouvi muito isso, principalmente do meu pai. Quando eu tirava nota boa, meu pai falava assim, não tá fazendo mais que sua obrigação. É a única coisa que você tem que fazer. Depois aparecia mais um monte de coisa para eu fazer que não era só minha obrigação. Então, eu comecei a perceber assim, eu falava, nossa, eu não posso fazer isso com os... Meu pai vai ver, vai rir. Eu não posso fazer isso com os meus, né? Então, eu comecei a prestar atenção nisso, de a Isabela, quando dividia, pequenininha, ela deu, nossa, que legal que você dividiu, né, Bé, é seu, mas você vai emprestar. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente lembra de elogiar o momento bom do que deixar acontecer o ruim para brigar, né? Eu acho que isso foi uma coisa que veio vindo assim das gerações e a gente se deparou nisso nessa geração que a gente está, principalmente eu que convivo com muita amiga minha que está com um bebê, grávidas, bebês pequenininhos, os meus são os mais velhos, né? Então, das amigas. Então, elas me ligam muito para falar disso e muitas vezes eu acabo sendo um pouco, brinco, né? Não sou psicóloga, longe disso, mas eu brinco, elas brincam, deixa eu ligar para a Carol, porque a Carol sabe o que fazer. E, na verdade, é exatamente isso. Falei, não fala assim, fala assado, fala só esse jeitinho da gente falar, potencializando o positivo, eles começam a fazer muito positivo e aí vão esquecendo, sem querer, eles vão esquecendo os negativos, né? Mas tem que ser uma coisa bem constante, né, Fê? As grandes mudanças de comportamento, Carol, né? O que a ciência sabe? O que a ciência da psicologia sabe? Que as grandes mudanças ocorrem
quando a gente é consistente, quando os pais falam do mesmo jeito, as consequências são faladas antes, com previsibilidade, quando a criança não está em xeque em relação a ser amada ou não, ela se sente segura, amada, pertencendo, protegida. E quando os pais provocam mudanças através do fomento de interações positivas. Não é na ameaça. Se fizer isso, não vai ser aquilo. A criança até na hora faz, avisado para o futuro. Né? Os grandes aprendizados, eles ocorrem através de reforço positivo ou de a gente fortalecer interações positivas. Elas viram, sim, ferramentas de enfrentamento positivas do futuro. Uma das coisas também que a quarentena me ensinou é que as crianças começaram a ficar muito mais juntas, né? Então, o relacionamento, o café da manhã, o almoço, o jantar, coisas que eles tinham o tempo deles de ficarem longe de mim, longe do irmão, da irmã. Uma das coisas muito que, assim, deu como é que fala? Deu uma reação super boa nos dois. Eles começaram a brigar mais vezes. Eu falei, gente do céu, não vou conseguir. Aí eu sentei com os dois. Falei o seguinte, começou uma discussão. Ah, mãe, mas se ele que começou, mas se ela que falou. Falei, é o seguinte, vocês não podem nem começar, porque se começar, é que eles estão com 9 e quase 12, né? Quase 9, quase 12. Mas eu falei, se começar, vocês vão ficar no quarto sentados, só pode ler, não pode fazer mais nada, por 15 minutos. Aí eles, tá bom, tá bom. Então, eles vão ficar longe deles, longe do momento família, por exemplo. A gente estava jogando um jogo. Aí eles começaram não, mas você fez errado isso, não sei o quê. Eu falei, os dois já pro quarto. Aí acabou o jogo, que eles queriam jogar. E aí, esse momento, agora eles estão assim, Isabela, Luca, tipo, toma cuidado que a gente vai, os dois vão entrar mal. Então, foi assim, também avisar antes, porque é isso que você falou, não adianta, a gente às vezes, você fez isso, agora você vai não sei o quê, agora a criança leva um susto, fala, pera, não estava nem sabendo dessa história, agora eu vou sofrer uma consequência disso, né? Então, acho que deixar as coisas muito claras, uma coisa que eu fiz em casa desde que eles eram bem pequenos, eu comecei a colocar um quadro e aí magnético com moedinha. Parecia moedinha de verdade, né? Mas um papel dourado. E aí eles ganhavam as moedinhas conforme eles iam completando as tarefas ao longo do dia. Enfim, aí quando eles eram pequenos eu inventava umas coisas, mas hoje em dia já o quadro ficou só uma decoração mesmo, porque não tem mais nenhuma função. Mas eles sabem que existe, eles sabem que não pode gritar, sabem que não pode falar palavrão, que não pode jogar coisa em casa, enfim. Desde bola, que não pode chutar dentro de casa, até jogar uma coisa contra o outro, né? Então, acho que ter as regras, às vezes, para mim, que sou visual, funciona bem escrever, enfim, desenhar e tudo. É uma ideia também para as mães, para os pais colocarem em casa, né, Fê? E sobre tiques? Tique, que alguém falou aqui... É muito delicado, né, Fê? Os tiques, quer deixar para... Uma família, é importante, eu estou no consultório, eu já primeiro estabeleço com eles têm que entender quais são os valores daquela família. Né? Isso é particular, não tem manual. Não tem um certo e errado. Né? Essa família é muito valorizada o estudo, ou a educação, ou estar junto, ou visitar os avós todos os domingos, enfim. Tem que estar claro para isso, os pais têm que pensar, então, como é que nós vamos ensinar, como que isso vai chegar nessa família. Então, essas coisas têm que ser conversadas antes das horas do vamos ver. Queria agradecer muito, Fê, o seu tempo, a sua sabedoria, toda a parte que você nos ensinou aqui foi muito, muito importante. Para mim, foi importante. Acho que para reforçar, até para quem está fazendo certo, continuar firme aí na dificuldade que a gente sabe que é. E eu acredito que vão aparecer frutos muito bons de cada comportamento que você conseguir fortalecer no seu filho e cada comportamento negativo que você conseguir fazer cada vez mais diminuir. Não se esqueça de tudo isso que a Fê falou.
que foi muito importante, que é acolher, tranquilizar a criança, depois mostrar saídas, mostrar alternativas, quais outras opções ela teria para agir de uma maneira diferente. Eu sentei com as crianças outro dia e também falei para eles, eu falei, olha, tem 2 jeitos de pedir as coisas. Aí eu fiz uma atuação, tem esse jeito, e que é assim, faz, mãe, não sei o que, pega não sei o que, e tem falando baixo, falando assim, olha, mãe, o que você acha, o Luca? Mãe, o que você acha de eu tomar banho daqui a pouquinho, só terminar essa partida? Eu, não, mãe, não quero tomar banho agora, já tô terminando. Então eu falei para eles o tom da voz, o volume da voz, o jeito que fala, tudo isso ajuda muito, dá ferramentas para as crianças entenderem e como ser cada vez melhor. E, gente, não se culpem de maneira nenhuma. Vamos trazer essa responsabilidade para a gente e entender que a gente pode evoluir junto com eles. Quanto eu já não melhorei como ser humano, como mãe, como pessoa, conforme eu melhorava com os meus filhos e vice-versa. Então, é muito rico, muito positivo. Um beijo grande, um abraço no seu coração e espero que tenha sido muito, muito útil. Beijo!